Então, como a gente divulgou, né, nos nossos grupos de WhatsApp, do Telegram, né, quem não faz parte do grupo do Telegram, se quiser, né, entrar, depois procura a gente, acho que tem um link lá no nosso Instagram, né, para vocês acompanharem das atividades do grupo. E hoje a gente ficou de conversar um pouco sobre a escrita acadêmica. Então, vou trazer algumas dicas, algumas técnicas, né, que nos ajudam a destravar um pouco esse processo que é tão árduo, às vezes tão difícil para a gente, né? E eu queria convidar as nossas colegas, a Renata, a Angélica e as meninas que estão aí no doutorado, né? Se ao final vocês tiverem alguma dica, né, que vocês também utilizam nesse processo de vocês e quiser compartilhar, vai ser muito bem-vindo, porque eu acho que cada uma ao longo desse processo todo vai desenvolvendo as técnicas próprias, né, para poder facilitar esse processo. Então, como objetivo, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura e a organização da escrita acadêmica, né? O que a gente precisa, né, seguir um passo a passo para nos ajudar nesse processo e a gente conseguir realmente chegar a um objetivo final com o que a gente quer escrever, né? Vou trazer também algumas dicas para facilitar esse processo da escrita acadêmica. Nós vamos falar um pouco também sobre o plágio, né? Que a gente não pode deixar de trazer quando a gente está falando de inserir ideias de outras pessoas, de outros autores nos nossos textos, a gente também tem que tomar conta dessa questão do plágio, ter sempre isso em vista. E ao final a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, né? Que é as regras de incorporação dessas ideias dos autores no texto, de acordo com a BNT. Então, a gente vai para essa parte mais estrutural, que nos ajuda e que a gente sempre vira e mexe, a gente tem que relembrar, voltar às normas para a gente poder realmente escrever de forma correta e adequada. Então, o que a gente precisa primeiro fazer quando a gente vai começar a escrever algo, vamos começar a escrever sobre alguma coisa, né? A gente precisa primeiro ter o que escrever. A gente precisa saber qual é o tema que a gente vai escrever, qual é o assunto que a gente vai escrever, né? E para isso, para a gente conseguir ter um repertório, para a gente conseguir escrever algo sobre esse determinado tema, a gente precisa de pesquisa, a gente precisa ir às fontes adequadas, a gente precisa conversar com pessoas que compreendem sobre o assunto, com os experts, né? Que vão lhe dar caminhos para ajudar vocês a ir nos autores chaves, nos conceitos chaves, né? Então, aqui entra um papel importante do grupo de pesquisa, né? Que faz esse intermédio conosco nesse processo de realmente se aproximar da temática e leitura, né? Sem leitura, a gente não consegue escrever. A gente precisa criar um repertório, né, nosso a partir do que a gente lê e da reflexão que a gente faz em cima desse processo de leitura. Então, depois de todo esse caminho percorrido, né, muitas vezes nos deparamos ainda com algumas dificuldades, né, que a gente tem de realmente colocar toda aquela ideia, aquele boom de informações que vem na nossa cabeça, né? Com tantas coisas que ficam desorganizadas na nossa cabeça, e aí a gente não consegue colocar toda essa informação no papel. E isso a gente dá o nome de síndrome da folha em branco, né? E por que isso acontece? Por que essa síndrome acaba acontecendo quando a gente está nesse processo de escrita? Porque o momento de escrita, ele é um momento de criatividade, né? É um momento que você vai colocar as suas análises, as suas reflexões no papel. E a escrita acadêmica, né, a escrita científica, ela exige da gente uma certa formalidade. Então, quando a gente coloca esses dois opostos, né, a criatividade e a formalidade, para um objetivo em comum, a gente acaba tendo aí uma sobreposição da formalidade em cima da criatividade. E isso acaba dando um branco na gente, a gente não consegue realmente colocar em prática, né, tudo que a gente leu, porque a gente precisa desse processo de criatividade para ele aflorar nesse processo de escrita. E por que isso acontece, né? Porque a gente pode fazer um paralelo entre a criatividade e a chuva, né? A criatividade ela é como uma chuva que cai a hora que quer
e é difícil de disciplinar a chuva, bem como a criatividade. Ou seja, a gente pode até prever quando que vai chover, mas a gente não pode falar a chuva vai cair hoje naquele lugar, naquele horário. Não, a gente espera a chuva cair. E a criatividade da mesma forma, né? A gente pode usar técnicas, né, que vão nos ajudar a realçar esse processo e conseguir, assim, dessa forma, implementar isso na nossa escrita acadêmica, né? E aí a gente tem algumas técnicas que vão nos ajudar nesse processo. Uma delas é o brainstorm, que é um momento que a gente vai utilizar para começar a pensar, né, sobre os argumentos que você vai utilizar na sua escrita. Então, você vai fazer uma chuva de pensamento, uma chuva de ideias mesmo. Tudo que você leu sobre a temática que você está escrevendo, então você vai colocar no papel do jeito que vai vindo na tua mente, né? Então, comece a pensar em argumentos que você vai utilizar, escreva de forma tranquila, colocando tudo que lhe vem à mente no papel sobre o assunto que você pretende escrever. Então, qual é o objetivo? Qual é a tese, né? Qual é a pergunta? Tudo que você leu sobre o assunto, você vai colocando de forma despretensiosa no papel, para depois a gente poder organizar tudo isso e ajudar no processo de escrita, né? Então, vai colocando os argumentos da forma como eles vão surgindo na sua mente. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como, né, esse processo pode ajudar. Então, aqui é uma temática que eu venho estudando, inclusive a temática da minha orientanda que está aqui presente, né? Como o envolvimento paterno na gestação. Então, esse aqui é o meu tema. A gente já leu sobre algumas coisas relacionadas a esse tema, então a gente precisa agora começar a organizar as ideias. Então, a gente pode ir colocando no papel, né? O que é gestação? O que é paternidade, né? Quais são os benefícios do envolvimento do pai, né, na gestação? E aí eu vou colocando assuntos que estejam relacionados a essas perguntas, que vão me ajudar a desenrolar, né, a escrita sobre o tema. Então, existem dados epidemiológicos sobre esse envolvimento paterno, né? Quais são os aspectos sociais que podem estar relacionados a esse desenvolvimento, né, desse envolvimento paterno na gestação, e econômicos, né, e biológicos, né? Falar dos aspectos que interferem no envolvimento paterno. Então, tudo que eu vou lendo, que eu já consegui, a partir daquele primeiro momento de aproximação com o tema, eu vou colocando aqui de maneira despretensiosa e depois eu vou tentar organizar tudo isso de acordo com a relevância que cada um desses tópicos tem, para que eu possa explicar o meu objeto de pesquisa, né? O que tem a relação com o que eu quero escrever, o que eu quero investigar, né? Então, sobre os aspectos que interferem no envolvimento paterno, então, a masculinidade hegemônica, a falta de preparo do serviço, né? Então, tudo isso que são aspectos chaves, né? Temas que estejam vinculados ao que eu estou lendo, eu vou jogando de forma despretensiosa, depois eu vou pegar tudo isso, vou organizar ele de uma forma coerente, né? Trazendo isso por ordem de importância, e aí eu consigo, fica mais fácil para eu construir um texto quando eu tenho, né, essas subdivisões de forma que vai facilitar ao meu processo de escrita posterior. Então, depois de todo esse processo de escrita, né, da leitura e da aproximação do tema, né, conversas com os experts sobre a área também muito importante, fazendo essa técnica do brainstorm, das chuvas de argumentos e ideias, eu preciso colocar isso numa ordem, né, organizar todo esse material que eu tenho, né, numa ordem que seja uma ordem de importância. E uma dica que vai nos ajudar muito para organizar esse material é criar o sumário e o roteiro, dessa forma como eu fiz aqui. Então, eu vou criando ali um sumário, um roteiro, que vai me ajudar a escrever melhor, né, sobre cada um desses tópicos que eu preciso abordar dentro do meu tema. Então, uma coisa também que eu faço bastante, né, depois que você já consegue ter essa organização na sua cabeça do que você precisa dos argumentos chaves que você precisa trazer no teu trabalho, depois de tudo que você leu, né? Você volta nos seus fichamentos e você vai separando cada um tópico desse por cor.
Então, eu vou lá nos textos, né? E tudo que fala o que é gestação, eu vou grifar de azul. Tudo que fala o que é paternidade nos textos, eu vou grifar de amarelo. Tudo que fala sobre os aspectos epidemiológicos, eu vou grifar de vermelho. Então, depois eu vou separando esses grandes grupos e fica muito mais fácil depois para eu construir esse texto em cima desse roteiro que eu pré-estabeleci. Então, são algumas dicas, né, de alguns processos que vão nos ajudando, né, a organizar, porque no final de uma leitura, né, que você fez de aproximação com o tema, muitas informações vão estar na sua cabeça e você não vai conseguir, muitas vezes, colocar isso no papel, porque geralmente, né, a gente precisa desses momentos de imprint, de criatividade para conseguir colocar isso no papel. Mas a organização do processo ajuda muito, né? Então, depois de tudo isso, a gente vai ter, né, as condições para realmente ir para parte escrita efetiva, né? Você vai ter, então, aí, né, os subsídios necessários para a gente conseguir passar para esse momento mais da escrita efetivamente. E aí eu trago algumas dicas, né, que vão ajudar também a gente se organizar nesse processo. Então, primeiro deles, eu acho que isso daí, né, todo mundo já sabe, né? Tem um espaço de escrita, né? Prepare um espaço adequado para que você, um local adequado, aconchegante, que você realmente possa se concentrar, ficar livre de distrações e realmente escrever, tirar esse momento seu para escrever. Né? Isso faz uma grande diferença, porque, né, a gente sabe que hoje em dia, com tantos estímulos que a gente tem, um dia, uma tarde, a gente perde muito fácil se a gente não consegue focar e concentrar naquilo que a gente precisa produzir, né? Tenha sempre um caderno de bolso, né, para que vocês possam fazer as anotações das inspirações e dos imprints que vão aparecer. Lembram que a criatividade ela é como a chuva, né? Ela não tem hora para cair, ela não tem hora para surgir. Então, sempre tenha, né, em mãos alguma coisa para você anotar. O que eu fazia muito quando vinha na minha cabeça algumas coisas assim, eu mandava mensagem para mim mesma no WhatsApp. Né, abria o áudio lá e mandava mensagem para mim no WhatsApp e ia falando do jeito que vinha na minha cabeça. Depois eu conseguia retomar isso nas ideias do texto, né? Fiz muito isso. Era isso mesmo que eu ia falar, Jane. Às vezes, hoje no mundo digital, eu criei um grupo, né, para mim mesmo, Exato. doutorado, tese. E aí, conforme eu vou assistindo alguma coisa, ou estou fazendo uma coisa relacionada à tese, eu lembro de algo, aí eu gravo um áudio para mim mesmo. E aí depois Exatamente. eu retomo, acaba ficando mais prático. Porque hoje em dia, assim, o caderno, é difícil a gente andar com o caderno na mão, e digitar às vezes demora, e, enfim, esse mundo tecnológico a gente É acaba mudando verdade. algumas técnicas, né? Eu usei o caderno no mestrado. No mestrado, às vezes, eu acordava à noite, o caderno estava do lado, eu escrevia. Mas no doutorado, eu usei muito o áudio pelo WhatsApp. Gravava muita coisa assim. E depois, é incrível que você não consegue recuperar a ideia depois, se você não gravar ali na hora, se você não anotar na hora. Depois, para você conseguir recuperar, não é a mesma coisa, né? Então, se você está nesse momento de escrita, né, de organização dessas ideias, tenha nessas estratégias que vão ajudar bastante, tá? Em relação ao gênero textual, né? Então, leia alguns trabalhos significativos, né? Os modelos, né? Daquilo que você quer fazer. Então, se você está fazendo um TCC, vai ler os TCCs que tem sobre o tema que você quer trabalhar. Se você está lendo fazendo uma dissertação, uma tese, vai ver, né, o que os outros pesquisadores estão fazendo, veja qual é a forma como eles escrevem, né, a estrutura do trabalho, a metodologia semelhante. Então, você precisa saber qual é o gênero que você vai produzir para você conseguir escrever adequadamente. Então, isso também é um passo importante que a gente não pode deixar de tomar conta, né? Não fiquem só nos artigos, vá nas teses, nas dissertações, para vocês saberem, assim, o geralzão do modelo que você precisa produzir, né?
e adeque o que você está escrevendo ao público e leitor para o qual você está escrevendo. Então, a adequação do tipo de texto ao público que vai consumir. Então, a depender do público que vai consumir o que a gente está escrevendo, a gente tem que adequar a nossa linguagem, a nossa escrita a esse público, né? Então, são coisas que a gente não pode perder de vista nesse processo. A gente tem que também tomar cuidado aí com o público e o leitor, né? Quem consumirá esse texto. Porque a depender de quem vai ser o nosso público, a gente vai escrever de uma maneira mais pessoal, né? Com uma escrita com tons de mais pessoalidade, ou de uma maneira mais impessoal, onde a gente vai ter outra linguagem, né? Outra forma de escrever. Então, quando a gente vai escrever para um blog ou para um artigo de revista que não seja uma revista científica, você pode utilizar um tom mais pessoal. Então, você vai demonstrar as ideias defendidas pelo autor a partir das suas opiniões, das suas vivências, experiências e ponto de vista. Agora, se você está escrevendo um texto acadêmico, que você vai publicar num artigo científico, ou que você vai defender no teu trabalho de conclusão, ou na tua dissertação de mestrado, você vai utilizar uma linguagem mais impessoal, né? E nessa linguagem a gente vai ter um predomínio maior das formas impessoais, como o uso de pronomes, os verbos conjugados, principalmente na terceira pessoa. E para isso a gente precisa utilizar as normas da ABNT, né, que sugerem principalmente que os textos acadêmicos sejam escritos na terceira pessoa do singular, com parágrafos curtos, objetivos, que contenham clareza e concisão nessas ideias. Né? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de um texto mais com traços de pessoalidade e um texto com traços de impessoalidade. Então, no primeiro extrato, a gente tem aqui, ó, a motivação para este trabalho, bem como a legitimação do meu objeto como área de estudo pessoal, deu-se durante o processo de tornar-me enfermeira na Universidade Federal de Mato Grosso. Envolvi-me com a iniciação científica ainda nos primeiros semestres da graduação, trabalhando durante 1 ano com temas da prática assistencial de enfermagem, período esse em que me deparei com os problemas do cotidiano da assistência de enfermagem. Então, vejo que aqui é um relato de uma apresentação pessoal, né? Um relato de uma experiência dessa pessoa. Então, a gente tem aqui o uso, né, dos pronomes na primeira pessoa do singular. Então, tem uns traços de maior pessoalidade. Agora, quando a gente precisa escrever um texto em que os resultados falam por si só, a gente vai ter mais a predominância do uso da terceira pessoa do singular. Então, no extrato aqui de maior impessoalidade, a gente tem os extratos brutos da R. marina e R. gutatus apresentam efeitos tóxicos pronunciados nas células de tumor Walker 256 e em células esplênicas de rato e camundongo, independente da dose utilizada. Através deste teste do micronúcleo, constatou-se efeito antimutagênico e mutagênico desses 2 extratos. Por análise bioquímica de AST, ALT e CRT séricas, não houve dano hepático e renal nos animais tratados. Então, vejam aqui, os dados falam por si só. Não é uma opinião minha como pesquisadora, são os dados me dizendo se houve ou não interferência desses extratos nesses resultados. Então, aqui, o tom tem que ser mais impessoal, porque os dados precisam falar por eles mesmos. Então, a gente vai utilizar os verbos na terceira pessoa do singular, quando a gente vai se referir a esses resultados. E algumas técnicas que auxiliam na escrita, né? Então, é preciso ter muito cuidado para que ela não se torne uma colcha de retalhos. Presença de uma sequência não articulada de citações. Então, o que a gente vê, né? Eu acho que vocês já se depararam com textos onde a gente vai lendo e você não consegue entender qual que foi a ideia, né? O fio condutor que o autor utilizou para explicar o problema dele, por que aquilo é importante, quais foram as conclusões, porque a gente vê só mesmo aquela colcha de retalhos. São várias citações em cima de citações, sem nenhum encadeamento lógico dessas ideias para dar essa fluidez no texto e a gente conseguir, né, passar para o leitor o que a gente pretende com a nossa escrita, né?
Então, a gente pode utilizar as conjunções formativas, né, que nos ajudam a fazer essa ligação dos argumentos, né, das citações, para que a gente consiga fazer esse texto mais fluido. Quando eu penso em conjunção, em sinônimos, né, eu lembro demais da Renata Knupp, né, Renata? Que fazia muito, né? A gente usava muito os sinônimos e essas conjunções formativas para nos ajudar a fazer esse processo de linkar, né, essas ideias, esses argumentos, né? Então, se vocês jogarem no Google, vocês vão colocarem lá conjunções formativas, vocês vão achar milhares e milhares de quadros que vão ajudar vocês, né, a pensar em palavras que vão ajudar vocês a introduzir as novas ideias, fazer a junção de ideias diferentes, de argumentos diferentes, né? Então, aqui nós temos as relações de sentido e os elementos de ligação. Então, se você pretende no seu texto dar prioridade, relevância a algo, né, algum argumento específico, você tem uma série de palavras, né, de conjunções que você pode utilizar para fazer esses links, né? Então, em primeiro lugar, aí você traz, né, quais são os argumentos que você quer citar, acima de tudo. Então, você vai utilizando essas palavras como chaves para vocês irem linkando as ideias e os argumentos, né? Então, a gente tem várias relações de sentido, que tem um outro quadro, né? Se você quer dar sentido de semelhança, de condição, se você quer explicar, se você quer fazer concessão, né? Para concluir uma ideia. Então, tem várias possibilidades, existem várias, né, relações de sentidos e conjunções que vocês podem utilizar para melhorar aí esse processo de fazer realmente, né, dar mais fluidez e dar mais coerência para a ideia que você está construindo no seu texto. Outra coisa que ajuda muito a gente nesse processo são o uso dos verbos, né? Os verbos, eles vão nos ajudar a agregar mais valor ao que a gente quer exaltar, né, especificar dentro do seu texto, né? Então, esses verbos, eles vão auxiliar, né, no sentido em que o autor pretende agregar ao problemático que está defendendo no seu texto. Então, os verbos também podem dar um grau de certeza ou incerteza no argumento que você está colocando. Porque se você usa um verbo, por exemplo, no presente, você dá uma sensação de maior certeza ao argumento que você está afirmando do que se você usar um verbo no futuro, onde você vai ter uma sensação de maior incerteza, né? E também, a depender do tipo de verbo, você pode asseverar, você pode usar o verbo para comparar, para concordar, para contrastar. Então, o verbo vai ajudar vocês a dar maior visibilidade, né, ali aos argumentos que você quer, né, apresentar no texto. Então, usem e abusem dos verbos também para ajudar nesse processo de escrita. Outra questão importante, né, que acho que é o que a gente mais faz durante o nosso processo de escrita, porque se a gente pegar um texto onde a gente vai ter um monte de citação direta, né, que é aquele copia e cola dos textos, a gente já olha assim, porque o autor ali não se deu muito ao trabalho de realmente ler aquele conteúdo, reinterpretar, fazer suas reflexões e trazer isso com a sua própria ideia, né? Então, o que seria a paráfrase? A paráfrase é um recurso de citação indireta. Trata-se de uma reafirmação em palavras diferentes do mesmo sentido de uma obra escrita. Uma paráfrase pode ser uma afirmação geral de uma ideia de uma obra escrita e trata-se da interpretação do texto-fonte e, assim, não só o restaura de modo diferente, mas também faz uma interpretação do texto derivado no momento em que produz como uma paráfrase. Ou seja, você vai ler, né, o argumento, o trecho, né, a ideia ou a teoria que você está consultando do autor-fonte, você vai reinterpretar aquilo com as suas palavras, né? Tudo que você entendeu, você vai colocar no texto com as suas palavras, só que a gente tem que ter o cuidado de não inverter a ordem das ideias e não somente substituir por sinônimos, né? Então, eu vou lá, troco uma ou duas palavras, ou então eu pego a ordem das ideias e inverto, começo do final
pelo começo e o começo fica para o final. Isso não é fazer paráfrase. E também a gente não pode mudar a ideia original do autor. Se a gente muda na nossa interpretação a ideia que o autor exprimiu naquela frase dele, naquele argumento dele, a gente também está cometendo um erro. Então, quando a gente faz a paráfrase, a gente vai reinterpretar aquilo que o autor está dizendo com as nossas palavras, mas tomando cuidado de manter a ideia original desse autor. E o que a gente precisa evitar nos nossos textos, né? Coisas que a gente precisa relembrar, né? Que são importantes para não deixar o nosso texto um pouco maçante, né? É difícil de ler, né? De conseguir realmente entender ali a sequência. A gente precisa evitar frases fragmentadas. Então, considerar sempre aquela estrutura de sujeito, verbo e complemento. Depois eu vou trazer um exemplo de cada uma dessas situações para vocês conseguirem entender melhor do que eu estou falando. A gente precisa evitar também erros de paralelismo, né? Que quando se referem à sequência padronizada do texto e erros nas conjunções dos tempos verbais. Então, se eu estou usando uma lista com determinadas sequências, eu tenho que usar o mesmo tempo verbal. E eu também tenho que ter cuidado, né, nas conjunções verbais para eu não cometer esses erros de paralelismo. E as repetições de palavras. Então, evitar a repetição ajuda a dar mais fluidez no texto. Então, toda hora você repetir, por exemplo, Brasil, 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 ou a gestante, a gestante, a gestante. Então, a gente precisa utilizar outras formas de a gente se referir àquela mesma situação para a gente não ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Então, aí os sinônimos ajudam bastante nesse processo, né? Os adjuntos adverbiais também ajudam bastante nesse processo para o texto não ficar muito repetitivo. Então, aqui um exemplo de frases fragmentadas, né? Se eu ler esse primeiro extrato, ele pediu transferência para um colégio de quinta categoria, esperando assim garantir a sua aprovação. Quando eu leio essa segunda frase que está em azul, esperando assim garantir a sua aprovação, se eu ler essa frase sozinho, vocês vão entender quem está esperando essa aprovação. Aqui a gente não consegue entender porque a gente não tem a frase completa, a gente não tem um sujeito para essa frase. Então, a gente tem uma frase fragmentada aí. Então, a gente precisa utilizar, né, as técnicas adequadas para a gente conseguir realmente seguir aquela sequência de sujeito, verbo e complemento. Então, uma forma da gente conseguir arrumar esse erro, né, dessa frase fragmentada seria juntar essa frase numa frase só e incluir a segunda frase a partir de uma vírgula, porque daí a gente vai continuar a lógica de sujeito, verbo e complemento, e a gente tem, então, o sujeito dessa frase. Ou então a gente vai fazer uma flexão do verbo. Então, esperando, ele está no gerúndio. O gerúndio não aceita sujeito. Então, a gente vai flexionar esse verbo para esperava, e aí a gente consegue ter o sujeito da frase. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões de português, porque isso dificulta a compreensão. Se você pega o texto, né, ou um fragmento sozinho, você não consegue entender qual que é a ideia que o autor está conseguindo passar. Então, a gente sempre ter na nossa cabeça aquela estrutura básica que é sujeito, verbo e complemento, para a gente não cometer erros, tá? Os erros de paralelismo, né? Então, para escrever uma boa introdução, siga as orientações que seguem. Então, aqui eu vou colocar uma sequência de orientações. Redige de forma simples, direta e objetiva. Escrever pensando em seu leitor ou sua leitora. Então, vejam que eu estou utilizando o verbo aqui, redige e escrever, em formas diferentes. Primeiro, eu estou utilizando no imperativo e segundo, eu estou utilizando no infinitivo. Então, se eu vou fazer uma sequência, eu preciso utilizar o verbo no mesmo tempo verbal. Então, eu preciso utilizar, se for colocar escrever, então tudo no infinitivo. Se for no imperativo, tudo no imperativo. Porque senão a gente fica até difícil para a gente ler quando a gente faz essa mistura aí dos tempos verbais e dos modos verbais, né? Como nesse caso.
Outro exemplo é quando os tempos verbais estão conjugados de forma errada, né? Então, quando eu apresentar meus argumentos, eles ficariam convencidos, né? Então, essa frase está estranha porque o tempo verbal está incorreto, né? O correto seria adequar o verbo ficar ao tempo futuro, concordando com a segunda oração. Quando eu apresentar meus argumentos, eles ficarão convencidos. Ou então, eu vou adequar a primeira oração a um tempo hipotético, concordando com o verbo ficariam, da segunda oração. Então, se eu apresentasse meus argumentos, eles ficariam convencidos. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses erros de conjugação de tempo verbal dificultam muito a gente a ler, né, a fluidez do texto e às vezes até entender, né, o que o autor está querendo escrever. E outras dicas gerais, né, para evitar repetições de palavras, é possível utilizar os recursos como sinônimos, né? Então, o mestrando, o discente, o estudante, todos eles são a mesma coisa, mas a gente vai utilizar sinônimos para nos referirmos à mesma coisa, né? Ou os pronomes, fulano, fulana, ele, ela, o texto do mestrando, o texto dele, ou esse texto, né? Então, a gente vai utilizando os pronomes ou os advérbios. Então, no Brasil, em nosso país, né? Então, a gente vai utilizando essas formas diferentes para se referir à mesma coisa e a gente não vai ter essas repetições sempre da mesma palavra. Então, eu vou ficar o tempo todo ou discente, ou discente, ou discente, sendo que eu posso utilizar outros sinônimos para me referir à mesma coisa, né? E o uso da elipse. Então, diversos estudiosos da linguagem afirmam que para escrever é preciso, antes de tudo, ler. Assim, aí aqui a gente, em vez de falar dos diversos estudiosos novamente, eu vou fazer a elipse, né? E vou deixar entender que eles defendem que a leitura da qualidade facilita a escrita. Então, assim, defendem que a qualidade da leitura facilita a escrita. Então, subsintende-se que eu estou falando aqui dos estudiosos. Então, a gente usa esse recurso da elipse para poder também ajudar nesse processo de fluidez. Então, o verbo defender está conjugado na terceira pessoa do plural, eles, pois se refere a diversos estudiosos da linguagem. Tal recurso dá progressão ao texto conforme o contexto, sem necessidade de repetição do sujeito. Então, esse também é um recurso que a gente pode utilizar, né? Depois que você escreveu, você vai fazer aquela revisão, você já lembre-se dessas regrinhas básicas e vai alterando, né, esse texto para dar essa maior fluidez, tá? E outras dicas gerais, né? Evite fugir do tema, né? Ficar protelando demais sem realmente chegar ao ponto principal que você precisa trazer ali no seu texto, né? Tenha clareza e objetividade, tenha sempre o dicionário, né, perto de vocês, para vocês também, né, saberem se a palavra que você está usando naquela construção, ela realmente se refere, né, à ideia que você quer apresentar. Muitas vezes você usa uma palavra e realmente, quando outra pessoa vai ler, ela não dá a mesma interpretação. Então, tenha sempre um dicionário para auxiliar e evite, né, clichês, provérbios e senso comum, né? Você precisa ler, refletir, trazer as ideias, fugindo aí desses sensos comuns, tá? Busque não generalizar ou radicalizar opiniões, né? Evite ser redundante, como eu já falei, né? Tentar ir ao ponto sempre, né? O mais claro possível. Ter uma linguagem inclusiva, então aqui é sempre em relação ao público que vai ler o que você está consumindo, então a linguagem tem que ser inclusiva para esse público, né? Tem que fazer sentido para esse público, e descanse antes de fazer a revisão final. Então, se distancie um pouco, né? Depois que você escreveu, fique um pouco longe daquilo, né? Clareie as ideias. Peça para outra pessoa ler o seu trabalho, muitas vezes isso ajuda, coisas que a gente não conseguiu enxergar, né? Durante o processo de imersão, não fica muito claro, né? Algumas ideias não estão muito claras, encadeadas. Outra pessoa que lê de fora pode te questionar algumas coisas e realmente a gente, quando volta para a leitura, a gente vê que passa muito erro, que muitas ideias ficam truncadas, então a gente precisa desse momento de distanciamento para depois retornar ao nosso texto e fazer, né, a revisão final dele, tá?
Uma coisa que a gente tem utilizado muito também, que ajuda bastante, são os os gerenciamentos de referência, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do Mendeley, que é um software, né? Ele é gratuito, você consegue baixar aqui pelo site dele, né? O www.mendeley.com, e é uma conhecida, uma das principais ferramentas, né, de gerenciamento de referências usados para gerenciar, compartilhar, criar bibliografias para artigos acadêmicos. Então, lá no Mendeley, se você começar a utilizar ele desde o início do seu processo, ele vai facilitar muito, porque todos os textos que você vai lendo, você pode fazer o fichamento dentro do próprio Mendeley. Então, você vai carregar os textos lá no gerenciador, você vai colocar lá os metadados de cada um desses artigos, né? Você faz o fichamento dentro do próprio gerenciador, e aí, quando você for escrever teu texto, você só vai clicando lá e ele vai colocando já a referência do jeito que você precisa. Se é na ABNT, ele vai colocar no formato ABNT. Se for no formato de Vancouver, ele vai colocar no formato de Vancouver. Você que vai definir. Então, quando a gente tem esses gerenciadores, isso facilita a gente a organizar os dados, né? Tudo que você leu, você vai fichando e vai colocando já lá no gerenciador, depois você não perde nenhuma referência. Então, uma dica que vocês podem utilizar. Existem vários tutoriais no YouTube ensinando a usar o Mendeley, ensinando como baixar, ensinando como instalar a extensão lá no Word, ensinando como fazer o fichamento. Então, tem um extenso material que vocês podem consultar no YouTube para ajudar vocês a utilizar essa ferramenta. Defina cronogramas e metas, né? Então, a gente precisa ter uma certa organização para a gente não ficar sempre protelando, sempre jogando para, não, amanhã eu faço, não, tenho mais tempo. Então, tenha metas que sejam realistas também, né? Não podem ser metas que sejam impossíveis de serem cumpridas, né? Então, são metas que você vai criar ali, né, de acordo com o tempo que você tem, com a complexidade da tarefa que você precisa fazer, né? Não protele, não divague e tente escrever pelo menos uma página por dia. Por exemplo, se você conseguir escrever uma página por dia, ao final de um mês você já vai ter 30 páginas. Ao final de 2 meses você já vai ter 60 páginas. Então, se vocês começarem a criar esses objetivos e essas metas diárias, né, a gente consegue de pouquinho em pouquinho, né, fazendo um pouco do nosso trabalho. Tá? Então, sejam realistas, mas não se percam nesse processo, né? E esses cronogramas, essas metas, eles auxiliam muito a gente também, tá? Reescrever e revisar o seu texto. Então, ao final de tudo, faça a sua autoedição, né? Releia, corrija os erros, reescreva os parágrafos, limpe as ideias, né? Compartilhe o seu texto com outras pessoas, né? Peça feedbacks honestos, né? Realmente peça para a pessoa ler com critério o seu trabalho, que te traga realmente feedbacks que realmente vai auxiliar na melhoria do teu trabalho, né? E em casos que sejam, né, necessários, né? Peça a revisão, principalmente do português, para um profissional para esse trabalho, né? Então, se você está aí no final de dissertação de mestrado, se você vai submeter o teu artigo em alguma revista, né? A gente vai precisar de uma revisão de um profissional especializado para fazer isso, tá? E agora estamos prontos para escrever. Então, depois de todo esse processo, vocês viram que não é difícil, mas também não é fácil, né? A gente precisa bastante de organização para ajudar a gente nesse processo. E aí a gente precisa agora colocar isso no papel. Só que quando a gente vai colocar isso no papel, a gente não pode esquecer de algumas coisas importantes, né? Que precisam ser consideradas. Então, quando a gente vai escrever, a gente tem que pensar que escrever é apresentar uma série de argumentos. E esses argumentos, eles são feitos a partir do quê? A partir de ideias de outros autores, a partir de pesquisas que você vai realizar, né? E a partir das suas reflexões. Então, essas ideias, vocês precisam, né, utilizá-las de uma forma correta, né? Apresentar essas ideias de uma forma correta. Então, quando escrevemos, precisamos deixar bem claro ao leitor de quem são as ideias.
se essas ideias são minhas ou de outros autores. Então, a gente precisa ter honestidade intelectual em relação ao nosso texto. Então, se eu utilizo uma ideia que não é minha e trago aquilo no texto como uma ideia que fosse minha, eu sou um ladrão de ideias. Então, eu estou cometendo plágio. Agora, se eu sou uma pessoa que utiliza as ferramentas adequadas e escrevo de uma forma culta, né? Então, eu vou dar, né, uma referência adequada às ideias dos autores a partir da citação. Então, eu vou dar o crédito daquela ideia para o autor que realmente criou aquela ideia, né? Criou aquele argumento, aquela teoria. Então, eu vou escrever de acordo com a norma culta da linguagem, né? Da escrita. Então, a gente precisa ter cuidado, né, para a gente não cometer plágio e não ser aí injusto também com as pessoas que realmente se dedicaram para construir aquela ideia, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o plágio. Então, quando a gente está falando de escrita acadêmica, a gente não pode deixar de falar sobre o plágio, né? Então, o plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são apresentados como se fossem próprios. Então, a ocorrência de casos dessa prática no âmbito acadêmico tem sido repercutida na mídia nacional e internacional, o que vem demonstrando se tratar de um problema que acontece com frequência e que vem sendo ignorado. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, recentes até, de plágios, né, que aconteceram. Então, a gente tem aqui o exemplo do que seria, né, até então, o ministro da Educação, mas que viram que a dissertação dele tinha plágio. A gente também tem uma situação envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro também, com denúncia de plágio, né? Na verdade, no caso dele, a culpa foi colocada na orientanda, mas a gente sabe que o orientador também tem responsabilidade sobre o plágio cometido pelo aluno, né? E também temos um exemplo aqui dentro da própria UFMT, né? Onde um professor, inclusive, foi exonerado por autoplágio, né? Então, ele autoplagiava os próprios trabalhos dele, tá? Então, a gente precisa saber que esse problema, ele existe, é sério e que ele repercute em resultados ruins, né? Então, a gente sabe que, de acordo com a legislação, né, está previsto como o plágio, ele está previsto como uma infração pela Lei dos Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, com enquadramento descrito no Código Penal, no artigo 184. E o que esse artigo do Código Penal diz, né? Esse artigo legisla que violar os direitos dos autores e os que lhes são conexos cabe pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o plágio é coisa séria. O plágio, né, dá detenção, dá multa, ocasiona em exoneração, ocasiona em perda de títulos, né? Então, dissertações onde sejam, né, constatados plágio, pode fazer com que aquela pessoa perca aquele título. Então, é coisa séria e a gente precisa tomar conta e usar, né, as estruturas sérias, né, necessárias para a gente não cometer esses erros, né? E o plágio, gente, ele vai ser, né, ruim para quem escreve, né, quem escreveu o texto que está sendo plagiado, o autor que é plagiado, e principalmente com o leitor que está sendo enganado, né? Porque o leitor, ele está lendo aquilo achando que você que escreveu, mas aquilo é ideia de outra pessoa. Então, a gente não está sendo honesto também com o leitor que está consumindo o nosso trabalho. Por isso, a gente precisa tomar cuidado em relação ao plágio. E quem será responsabilizado pelo plágio? Como eu disse, né? A instituição de ensino, ela tem responsabilidade, o discente, o docente, os gestores, ou seja, toda a comunidade acadêmica, ela tem responsabilidade pela produção acadêmica que ela vai, né, colocar na sociedade. Então, a gente também tem que cuidar dessas questões de plágio. E aqui, só para relembrar, né, os principais tipos de plágio que a gente tem, né? Tem o plágio verbatim, que é copiar o trabalho de outra pessoa, palavra por palavra, se conteúdo de várias fontes for duplicado. Essa forma de plágio é conhecida como mosaico ou coxa de retalhos, que pode ser integral ou parcial, né? Pode ser que você copie o trabalho inteiro da pessoa, mas você também pode ir pegando vários, né, extratos, copiar igual e colar e montar aquele mosaico, né, de vários
copia e cola de outros textos. Temos o plágio de ideias, que é mencionar uma ideia original de outra pessoa, seja na forma de uma teoria, de uma interpretação de dados, de um método, uma opinião ou uma nova terminologia, sem citar a sua fonte, mesmo que explicando com as suas próprias palavras, né? Ou também um plágio conceitual. Então, aquela ideia não é minha, aquele método não é meu, já foi utilizado por outro autor, então eu preciso citar da onde que veio essa primeira ideia, né? Para eu não cometer o plágio conceitual. Tem o plágio acidental, que acontece muito, né? Que é o plágio por a gente realmente desconhecer as formas cultas e corretas de se escrever. Então, o plágio pode ser realizado acidentalmente por falta de organização das leituras, falta de conhecimento metodológico de como devem ser citadas as fontes, desconhecimento até do que significa ser plágio, né? Então, a gente, agora, a partir dessa aula, vocês não vão poder mais alegar plágio acidental, porque a gente vai aprender certinho como fazer citações diretas e indiretas, né? Como dar o crédito às ideias dos autores, e vocês agora sabem, né, quais são os tipos de plágio. E também, por fim, temos o autoplágio, um trabalho feito por uma pessoa ou um grupo e serve como base ou é copiado e apresentado como original em mais de uma situação. Então, por exemplo, eu pego o meu artigo, publico numa revista, depois publico em outra, né? O mesmo trabalho, mesmo que ele seja meu, ele já foi publicado em um lugar, eu não posso republicá-lo em várias outras fontes, isso seria o autoplágio. Então, pegar o mesmo dado também de uma pesquisa que você fez e reutilizar esses dados em várias outras produções também está errado, né? Então, cada dado esse vai utilizar para uma produção específica, para a gente evitar essa questão do autoplágio, tá? Também é considerado plágio texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e não referenciado. Texto original reproduzido exatamente como aparece no livro, porém referenciado de forma errada. Então, mesmo que a gente referencie de forma equivocada, a gente também está cometendo plágio. Transcrição de vários parágrafos referenciados de um determinado autor sem referenciá-lo. Então, a gente pega uma introdução de um autor. Ali naquela introdução está inserida ideia de vários outros autores. Eu não posso pegar tudo aquilo e colocar como se fosse daquele único autor que eu estou lendo, né? Eu tenho que dar os créditos para cada um daqueles autores que estão citados ali, porque as ideias não são todas daquele mesmo autor. E a paráfrase, que é descrever com as próprias palavras sem referenciar. Então, a gente pode fazer paráfrase, devemos fazer paráfrase, mas a gente precisa referenciar da maneira adequada. E a gente tem como estratégias para ajudar a gente a ver o nosso texto, se a gente não está cometendo plágio, né? Tem vários softwares que estão disponíveis, né? Tem o NoPlagio, o Plágio, o Grammarly, o CopySpider, que também é um desses softwares. Eu particularmente uso o CopySpider, que você vai colocar lá o teu texto, ele vai fazer uma varredura com tudo que tem na internet, ele vai te dar um percentual. Acho que até 3% no CopySpider tá ok, seu texto não tem plágio, mas se você tem um percentual acima de 3%, aí você tem que rever, porque pode ser que boa parte do teu texto ali tenha plágio, né? E ele vai te mostrar certinho quais são os termos que estão semelhantes para você poder adequar, né? Colocar a citação correta ou reescrever de forma adequada e citar de forma adequada, tá? Então, agora a gente vai para a parte mais final, né, da nossa fala hoje, que é como a gente vai, então, incorporar essas ideias dos autores no nosso texto de forma correta. Então, agora eu vou trazer essa parte mais técnica, né, explicando cada uma das situações que a BNT nos apresenta como possibilidade para a gente utilizar na nossa escrita quando a gente for fazer um texto científico, né? Então, temos os instrumentos definidos pela ABNT, que são a citação direta, a citação indireta e a citação da citação, né? Isso tudo vocês vão encontrar lá na norma, na NBR 10.520 de 2002 da BNT, tá? Então, todas essas orientações estão nessa norma regulamentadora da ABNT, tá bom? Então, o que é a citação?
A citação é a menção de uma informação, ideia extraída de outra fonte. Então, ela é utilizada para esclarecer, sustentar ou ilustrar determinado assunto ou argumento, garantindo respeito ao autor da ideia e ao leitor. Então, eu vou trazer realmente aquela ideia, vou citá-la, mas vou dizer da onde ela surgiu. Então, eu estou sendo honesto com o autor que escreveu a ideia e com o leitor que está consumindo esse texto. E existem 3 formas de citação que a gente utiliza no texto acadêmico. A citação direta, que é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado de forma idêntica, né? E aí a gente tem umas regrinhas que a gente vai falar logo depois. A citação indireta, que seria aquela paráfrase, né? A gente vai reescrever, né, com as nossas próprias palavras aquela ideia daquele autor, né? E referenciá-lo. E a citação da citação, que é o APUD, onde a gente não conseguiu ter acesso ao autor original, mas a gente vai citar, então, o autor que a gente de onde a gente conseguiu extrair aquela ideia. Então, a gente vai citar tanto o autor responsável pela ideia original, mas que a gente não teve acesso a esse texto, e o autor da onde a gente leu esse texto. Aí a gente vai utilizar esse APUD. Mas eu já digo aqui para vocês que a gente quase não utiliza o APUD, inclusive, se a gente vê textos com muito APUD, a gente já pensa que não tem muita qualidade, porque a pessoa não teve, né, esse cuidado de ir aos textos originais para realmente tirar as ideias originais dos autores, tá? Não é bem visto ficar utilizando muito APUD nos textos. E a citação direta, então. A citação direta, ela pode ser feita de algumas formas. Quando a gente tem um autor só, então, se a gente vai fazer a citação direta no início do texto, nós vamos utilizar o sobrenome do autor, a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Aí o ano e a página a gente vai colocar entre parênteses, tá? Quando a gente vai fazer a citação de um autor só. E aí a gente vai colocar entre aspas o texto que você está copiando de forma integral da onde você retirou. Então, isso a gente pode fazer com até 3 linhas. O que a gente está copiando são até 3 linhas, você pode colocar entre parênteses e escrever de forma igual. E se for referenciar no começo, você vai referenciar com letra maiúscula e minúscula, data e página entre parênteses. Se você vai referenciar no final, vai ser letra tudo em maiúsculo, com data e página entre parênteses. Então, aqui na citação direta, obrigatoriamente a gente tem que colocar o ano e a página da onde você está retirando aquele extrato, tá? E o extrato retirado até 3 linhas entre aspas, tá? Se a gente tem mais de 2 autores, de 2 a 3 autores, a gente vai colocar os 3 sobrenomes dos autores, né? Então, Medeiros, Paiva e Lamenha, tudo primeira letra em maiúsculo, o restante minúsculo, o ano e a página entre parênteses, né? E da mesma forma, né, o extrato que você está copiando, você vai colocar entre aspas. E se você vai fazer ao final a citação, você vai colocar o nome dos autores em maiúsculo, tá? Então, até 3 autores, eu tenho obrigatoriamente que colocar os sobrenomes dos 3 autores. Se eu tenho mais de 3 autores, aí eu posso utilizar alguns recursos. Em vez de eu ficar colocando os 6 autores, né? Se eu tenho 6 autores, eu não vou colocar os 6 sobrenomes de todos os autores na citação, tá? Lá na lista de referência, algumas revistas já pedem que coloque todos, tá? Mas aqui na citação, no corpo do texto, eu vou utilizar, quando eu tenho mais de 3 autores, eu vou utilizar o recurso do et al, né? Que é uma abreviação de uma expressão em latim que significa e outros. Ou então eu posso utilizar e colaboradores, em vez de ficar colocando et al, né, ou et al, como alguns falam, eu posso utilizar e colaboradores. Então, vejam aqui, eu vou ter Vigevani et al, 2008 e a página. Então, é uma citação direta, com menos de 3 linhas, então eu tenho que colocar a página e o ano, e aí, como tem mais de 3 autores, eu não vou ficar colocando o nome de todos os autores, eu vou utilizar o et al, ou então eu posso utilizar e colaboradores, tá? E aí, se é no final da citação,
aí você vai usar em letras maiúsculas. Se é no início da citação, você vai utilizar em primeira letra maiúsculo, restante minúsculo, ano e página entre parênteses, tá? As palavras et al. Não ficam em itálico. Então, o et al. Não vai ficar em itálico. A gente vê em muitos trabalhos, o pessoal colocando itálico. A gente foi fazer uma busca na BNT para ver sobre essa questão e ele não fica em itálico, tá? Ele fica normal. Alguém está perguntando alguma coisa? Giane, eu queria só fazer uma consideração, uma contribuição em relação ao et al. Porque o que aconteceu essa confusão? A 6023 de 2018 sofreu uma atualização, porque essa NBR é de 2011, tem de 2011, de 2013, tem mais antiga, e aí a 6023, que é da lista de referência, sofreu essa atualização em 2018, e eles trouxeram que o et al. Lá na lista de referências pode ser em itálico, e aí as pessoas estão colocando o et al. Em itálico também no corpo do texto, né? Do texto, com citação direta e indireta. Então, só para falar obrigada, viu? Porque a gente tem que ter muito cuidado, porque tem norma para tudo. Tem norma para fazer a citação, tem norma para apresentar a lista de referência. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não misturar as bolas, né? Então, obrigada, viu, Angélica, por essa contribuição. E mais uma contribuição. O et al. Sempre, o et al. É et al. ponto. Sempre et al. ponto. E aí, quando ele está ali no final, né, no final de um parágrafo, como ali nesse primeiro exemplo que colocou, aí sim a gente coloca a vírgula, porque daí ele está dentro, tudo está dentro de um parênteses. Mas quando ele vem ali no início, por exemplo, de um parágrafo, que daí o ano, seja uma citação direta que acompanha a página, ou numa citação indireta que não acompanha a página, somente o ano, o et al. Não tem vírgula, é somente ponto, também só para reiterar, porque a gente sempre recebe trabalhos para corrigir, e as pessoas nunca lembram onde que coloca vírgula, às vezes tiram o ponto, às vezes tiram a vírgula, às vezes não tem nada. Então, só para reforçar. É verdade. Então, são detalhezinhos, né, que fazem diferença e que tua banca, com certeza, vai prestar atenção e vai pontuar, né? E as revistas também sempre vão voltar ao nosso trabalho por causa desses detalhes, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para ir fazendo, né, as referências, as citações da forma correta, e a gente precisa voltar às normas, né? A gente precisa sempre voltar a elas, né? Essas aulas que a gente traz para vocês também, se vocês puderem guardar, um dia pode ser que vocês precisem, né, e retornem, fica mais fácil de entender do que voltar lá direto na norma, né? Quando a gente tem citação direta com mais de 3 linhas. Então, a gente tem a citação onde a gente quer colocar aquele extrato, que é um extrato maior que 3 linhas. Então, a gente precisa fazer a transcrição do texto, né? Fazendo esse recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com caracteres menor que o texto, sem aspas e com espaçamento simples entre linhas. Então, a gente precisa trazer isso no texto, tá? Esse espaçamento, esse recuo com letra menor, esse recuo de 4 centímetros, e aqui não se utiliza aspas e o espaçamento de linha entre linhas é simples. Vejam que aqui a gente tem um erro aqui nesse extrato. Esse ponto, ele não existe. O ponto é sempre depois da citação, tá? Então, aqui tem um erro aqui nesse extrato. Então, eu trouxe aqui para vocês observarem que quando a gente tem um trecho que é maior de 3 linhas, em vez de a gente colocar só as aspas, a gente necessariamente vai ter que fazer esse recuo, né? E observar essas questões de o texto com um ponto menor e sem aspas e espaçamento simples, para a gente denotar, né, essa citação direta, tá? Quando a gente precisa fazer algumas supressões. Às vezes tem um trecho em que eu não quero colocar tudo aquilo que o autor está dizendo, né? Eu quero só uma parte daquele trecho do começo e uma parte do final daquele trecho. E ali no meio tem alguma parte que não me interessa, então eu posso utilizar o recurso da supressão, que é para indicação de supressões de trechos, e aí a gente precisa utilizar reticências entre colchetes. Então, aqui, por exemplo, né? Como é uma citação, a gente precisa colocar lá as aspas, né?
na tradição ocidental, a atitude imperial de permanente conquistas de novos mercados e territórios impulsiona a descoberta científica. Aí o autor vai escrever mais coisas, mas eu não tenho interesse de trazer isso no meu texto. Então, eu vou colocar lá os colchetes e as reticências, e aí depois eu vou finalizar com o que eu quero trazer do autor, e contribui para a formação de uma elite empreendedora. E aí, a reticência, o colchete, quer dizer que existe mais texto, mas que eu não me interesso. E aí eu fecho e referencio, tá? Então, aqui, como tem mais de 3 linhas, tem que fazer o recuo, letra menor, tá? E aqui, nesse caso, não usaria as aspas, tá? E aí, a gente, como é uma citação direta, a gente precisa colocar o ano e a página de onde foi tirada, e ao final, o sobrenome do autor tem que ser em caixa alta. Quando a gente faz a interpolação, né? Quando é inserida uma palavra ou expressão na citação. Então, existe algo que você quer explicar melhor no texto e você está colocando aquilo, não foi o autor que colocou aquilo. Então, a gente tem que colocar isso entre colchetes, né? Então, aqui, para o exemplo que eu trago para vocês. Para Vigevani et al., 2008, página 6, aí eu abro aspas. Quando a política brasileira empreendeu o caminho do estreitamento das relações com a Argentina, aí eu quero explicar que a Argentina é um país sul-americano. Isso é eu que estou colocando, não foi o autor. Então, eu vou abrir colchetes e vou colocar isso e continuo o texto. A ideia do universalismo não foi abandonada, mas ganhou um novo significado. Então, eu já vou saber que esse país sul-americano sou eu que estou colocando, não foi o que estava no texto original do autor, na citação direta, ok? E quando eu quero fazer algum destaque no texto, né? Quando o pesquisador realiza um destaque na citação, acrescentando a expressão grifo nosso na indicação de autoria. Então, se eu quero negritar, se eu quero sublinhar determinada palavra, e isso não foi feito no texto original pelo autor, então eu tenho que colocar ao final da referência grifo nosso. Agora, se é um destaque que é realizado pelo autor, aí eu também tenho que dizer na minha referência que o grifo foi do autor. Então, quer dizer que aquele negritado ali, naquele extrato, ele foi feito pelo autor e não por você, tá? Então, isso a gente precisa tomar cuidado também. E agora a citação indireta. A maior diferença aqui na citação indireta é que a gente não vai precisar colocar a página, porque a gente está fazendo a paráfrase, né? A gente está apresentando a ideia de outros autores utilizando as nossas próprias palavras. Então, neste caso de citação indireta, é opcional indicar página neste caso. Então, a gente tem exemplos aqui. Se é no início do texto, então, primeira letra é maiúsculo, restante minúsculo e o ano entre parênteses. E aí a gente vai colocar com as nossas próprias ideias a ideia que a gente está referenciando daquele autor. Ou então, ao final, também, no meio do texto, eu também vou utilizar, né, a mesma sequência, a mesma estrutura, né? O primeiro nome do autor, o sobrenome do autor, com a letra primeira maiúsculo, restante minúsculo e o ano entre parênteses. E se for uma citação indireta ao final do texto, tudo em caixa alta e entre parênteses. E no caso da citação indireta, a gente não tem a obrigatoriedade de apresentar a página de onde foi retirada, tá? Citação indireta e simultânea de vários autores. Então, a gente precisa indicar todos os autores em ordem alfabética. Então, a gente tem aqui um extrato, né? Então, eu preciso eu não vou seguir por ordem de ano, tá? Na BNT, eu vou seguir por ordem alfabética. Então, Abreu, Nunes, 2007, Nespolo, 2001, Xavier, 2010. Então, eu vou seguir a ordem alfabética, A, N, X, e não a sequência de ano, tá? Nas normas da ABNT. Citação traduzida. Então, se o texto estiver em outra língua e for traduzido por você, indicar tradução nossa ao final da citação, né? Antes do parênteses que fecha a indicação da fonte. Então, recomenda-se colocar o trecho na língua original em nota de rodapé. Então, você faz lá a tradução da citação. Lá na nota de rodapé, você vai colocar o trecho original para que a pessoa possa ter acesso à fonte original. E na citação, você tem que colocar ali no final tradução nossa, ok?
Citação da citação, que é o APUD, né, que a gente recomenda não ser muito utilizado. Quando temos acesso a apenas uma referência que cita a ideia de outro autor, cujo texto você não teve acesso à obra. Então, aqui, por exemplo, a indústria da informação isoladamente não produz conhecimento. Esse trecho, ele é um trecho que foi criado originalmente por Barreto, 1990. Mas eu só consegui ler isso no texto de Souza Araújo, 1991, página 183. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que citar os dois. Barreto, 1990, Apud, Souza Araújo, 1991, e a página de onde eu retirei, tá? Observação, lá na lista de referências, Barreto é citado por Souza e Araújo na obra deles. Souza e Araújo são os autores do documento que você tem em mãos e está consultando. Então, o único que você vai colocar na lista de referência é Souza e Araújo, porque você não teve acesso à obra de Barreto, tá bom? E também aqui o exemplo dele no início do texto, né? Vocês têm que fazer da mesma forma, entre parênteses, e aí o Souza vai entre parênteses dentro do texto. E o APUD não fica em itálico também, tá bom? Quando a gente tem citação de diferentes documentos do mesmo autor. Tem muito disso nos documentos, principalmente ministeriais, né? Vários documentos do Brasil 2012. Então, eu vou ter diferentes documentos que o início vai ser sempre o mesmo, a autoria vai ser a mesma de vários anos. Eu preciso diferenciar, né? Que são documentos diferentes. Então, eu vou utilizar, né, ao final da citação, as letras, né? Ou A ou B, para a gente ir diferenciando essas referências umas das outras, tá? Lá na lista de referências. Quando eu tenho coincidência de sobrenomes, né? Então, eu tenho que indicar sempre a primeira palavra do nome. Então, se eu tenho dois autores, Vargas e Vargas, que publicaram no mesmo ano, eu tenho que colocar lá na citação Vargas J, que é a primeira inicial do nome dele, e Vargas M, que é a primeira inicial do outro autor. Se ainda assim essas duas iniciais forem iguais, os mesmos autores, que pode acontecer, aí a gente vai ter que colocar o nome por completo, tá? Para a gente conseguir diferenciar esses dois autores que têm os mesmos sobrenomes e mesmo ano de publicação. Quando a gente tem sobrenomes que indicam parentescos, né? Sobrenome composto segue a mesma lógica. A gente vai colocar, né, o nome e o sobrenome composto do autor, né? Ou então vamos colocar aqui por extenso, né? O Júnior, o filho, o neto e o sobrinho. Então, todos esses nomes que indicam parentesco, a gente coloca dessa forma, tá certo? E os nomes compostos também, a gente coloca os dois. Por exemplo, César Vaz. Né? César Vaz é um nome composto, então eu coloco os dois aqui na lista de referência. Eu não vou colocar só César, tá? Eu vou colocar César Vaz e o ano de referência. Quando a gente não tem indicação da autoria, né? Quando não é possível localizar a autoria, iniciar pela letra da palavra do título em caixa alta, seguido de reticências. Então, lá, a gente tem um texto, né? E a gente não tem quem foi o autor daquela obra. Aí você vai utilizar a primeira palavra que aparece no texto, no caso, geomorfologia. Só que, gente, isso a gente não utiliza, né? A gente não vai utilizar um texto que a gente não sabe a autoria. Como que você vai ter certeza das ideias que estão contidas ali se você não sabe a autoria daquele texto? Mas existem, né, na ABNT, formas de você referenciar caso você não saiba a autoria daquele texto, mas a gente não recomenda que isso seja utilizado, tá bom? Quando a gente precisa, né, indicar instituições, então a primeira vez que forem citadas no texto, elas devem ser escritas por extenso, e a partir daí você vai sempre colocar só as siglas. Então, por exemplo, aqui, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, 2005. A primeira vez que aparecer, você vai colocar por extenso. Nas próximas citações, você vai colocar só a sigla e o ano. E por fim, né, para exemplificar um pouco aquele uso daqueles conjuntos, daquelas conjunções formais, os conectores ou conectivos, né, que vocês podem encontrar dessa forma, eu trouxe um exemplo aqui
de 2 extratos, né, 2 ideias de 2 autores diferentes, né, para a gente tentar construir um texto onde a gente vai fazer uma citação, uma paráfrase, né, uma citação indireta, trazendo as ideias desses 2 autores, utilizando essas conexões, né, essas conjunções formais e referenciando da forma correta do texto, tá? Então, aqui eu trago para vocês, né, o primeiro extrato, que foi da Scott, de 1995, que ela vai falar sobre o conceito de gênero, e o segundo da Connell, também de 95, que vai falar sobre o conceito da masculinidade hegemônica. Então, assim, eu queria jogar essa atividade para vocês, né, se vocês tiverem interesse, da gente tentar construir agora um parágrafo, né, um texto, onde a gente traz essas 2 ideias, desses autores, para a gente construir, né, uma citação, ou seja, ela direta ou indireta, ou uma paráfrase, né, uma citação indireta, com essas 2 ideias, utilizando aqueles conjunções formais e a forma correta de citar as ideias desses autores no texto. Então, eu vou ler aqui os extratos, né, e aí a gente dá uma pausinha para a gente conversar, as meninas trazerem também, né, as técnicas que elas utilizam, e a gente vai tentar construir aí individualmente, ou a gente tenta fazer isso em grupo, né, essa atividade, tá? Então, o primeiro extrato é: o conceito de gênero possibilita a melhor compreensão da existência de relações de poder entre os sexos, sendo que o exercício da masculinidade se concretiza com a repressão dos aspectos femininos, do potencial bissexual do sujeito, o que significa dizer que a forma de ser masculino e de ser feminino não se materializa em função das características inerentes dos sexos biológicos, mas sim de construções subjetivas. E o outro extrato, a da Connell, que fala sobre a masculinidade hegemônica, representa um modelo idealizado culturalmente, no qual os atributos como a agressividade, a competitividade, a ambição e a virilidade, as austeridades, entre outros, são fomentados e incentivados historicamente desde a sociedade patriarcal, com o intuito de legitimar o homem na posição dominante nas relações entre os gêneros. Então, são esses duas ideias, né, das autoras que conversam mais ou menos sobre a mesma temática, para a gente tentar construir aí um trecho, né, um argumento utilizando essas 2 ideias, tá? Aqui é um exemplo, acho que era isso assim que a gente tinha para conversar hoje. Eu queria abrir agora para as minhas colegas, que se quiserem trazer agora um pouco da experiência de vocês, do que vocês utilizam, né, como estratégia para construir, né, a escrita de vocês, esse processo árduo que a gente vai, ao longo do tempo, trazendo as nossas próprias experiências e formas de fazer, né? Se vocês quiserem compartilhar agora conosco, e aí depois a gente vai para essa parte mais dessa tarefinha que a gente pode compartilhar em conjunto. Gente, estão me ouvindo? Sim. Bom, obrigada, Jeane. Então, até esse momento, a gente ainda tem mais atividade, mas acho que foi bem esclarecedora a sua apresentação. Foi uma aula mesmo hoje, ótimo. E em relação assim à questão da escrita mesmo, né, que você colocou para a gente pensar aí como que cada um faz, porque é algo muito pessoal mesmo e que a gente só vai desenvolvendo, pessoal, com a prática. E às vezes a gente pensa assim, especialmente quem está entrando ou está iniciando, iniciando a pós-graduação agora, ou então está, por exemplo, começando uma disciplina de TCC, está ali naquele semestre onde está vendo TCC pela primeira vez, foi um aluno que nunca, assim como eu, nunca passou pela iniciação científica, então fica um pouco receoso. Como que faz, da onde que vem, né? Como que escreve, enfim, fica perdido. Então, acho que foi importante a aula de hoje para dar essa base mesmo para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Mas, assim, eu não faço muito diferente disso, das técnicas que você trouxe, eu também faço esse brainstorming para organizar
tudo que eu preciso para poder escrever em cada sessão. E eu queria deixar, assim, como você trouxe na apresentação, em algum momento, lá a frase de que diversos autores colocam, né? A gente só consegue escrever se a gente tiver uma boa base de leitura. A gente consegue falar melhor se a gente tiver uma boa base de leitura. Se a gente não lê, a gente não consegue se expressar. Você não sai do senso comum também, né? Exatamente, exatamente. E como a gente precisa avançar, tanto, né, assim, não pensando também somente nesse mundo acadêmico, mas pensando aqui na nossa profissão, né? Que a gente vai ter aí uma equipe para liderar, enfim, no seu local de trabalho, a gente precisa se comunicar, então comunicação é muito importante, não somente nesse mundo acadêmico. Então a gente precisa, para a gente conseguir se comunicar bem, a gente precisa de uma boa leitura. Então, ler é a base de tudo. E assim, às vezes a gente consegue aí essas ajudinhas, né? A gente coloca no Google aí os sinônimos de algumas palavras, enfim, isso vai também uso bastante esses recursos, mas a leitura para mim é o essencial. Faço assim, esse brainstorming que ajuda bastante. E o que mais que eu ia falar? Em relação à técnica, em relação também à questão da criatividade, para a gente às vezes não se torturar muito. Eu, por exemplo, não consigo. Se eu tenho, assim, por exemplo, hoje, essa reunião à tarde. Então, assim, de manhã, eu não consigo produzir. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentar, ler bastante, lendo, revisitando alguns materiais, alguns artigos, para ter novos insights, para eu conseguir escrever. Então, às vezes, passo um dia inteiro somente lendo. Ao final do dia, eu consigo escrever um parágrafo ou 2 parágrafos. E às vezes a gente se martiriza um pouco em relação a isso. Então, aprendi também a me perdoar nesse sentido e também de gerir o meu tempo. Acho que isso é importante também para a escrita acadêmica. A gente tem que conseguir gerenciar muito bem o nosso tempo. Então, e aí, isso é de cada um. Eu, por exemplo, eu só consigo, assim, escrever bem se eu tirar um dia inteiro para isso, 2 dias, 3 dias inteiros. Eu tenho algumas outras atividades no meio, eu já não consigo produzir tão bem, né? Então, também acho que gerir o tempo é importante. Rê, pode falar. E outra coisa, quem quiser se manifestar também, só levanta a mão ou coloca aqui no chat, e aí a gente vai organizando a ordem de fala, tá? Pode ir falando, Renata. Tá, só para contribuir aí nessa linha que vocês já estão discutindo, essa questão de travar, né? A gente realmente, às vezes, quando a gente precisa sentar e escrever, e aquela síndrome que eu não conhecia, da folha em branco, né? Do papel em branco, e é muito comum, independente da fase em que a gente se encontra, né? TCC, mestrado, doutorado, a gente trava. E uma dica, né, que a Jane passou por isso, eu queria discutir mais, falar um pouco mais. Por exemplo, eu sou muito perfeccionista na escrita, então, assim, eu demoro para avançar, porque muitas vezes eu preciso deixar aquele parágrafo perfeito para poder passar para o outro. E nisso, você perde, às vezes, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? E você fica ali parada, estagnada, não sai do lugar. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é isso, porque a Jane trouxe de forma brilhante que são 2 coisas que precisam andar juntas, né? A criatividade, que é a livre expressão da mente, né? Com essa formalidade da linguagem, que é cheia de regras, de português, é coesão, é coerência, não pode repetir palavra, tem que usar a norma culta, enfim. Então, quando você tenta juntar tudo isso, você trava. Né? Às vezes você tem a ideia, mas colocar no papel com aquelas palavras é difícil. Às vezes você tem facilidade para escrever na forma culta, mas não falta a ideia. Então, a dica é escreva, põe a ideia no papel. E não se preocupe tanto em estar redondinho, em estar perfeito, repita os termos, escreva da forma como vem. E depois você volta, ela falou isso, depois você volta,
faz uma segunda, uma terceira leitura, e aí sim você vai lapidar esse diamante que está bruto, né? Então, numa segunda, numa terceira revisão, ele vai ficar perfeito. Mas não te cobre tanto no sentido de você ficar ali presa e não conseguir avançar. Isso sempre aconteceu comigo e é algo que eu venho buscando trabalhar, né? Então, hoje eu já aprendi a lidar melhor com isso. Então, eu escrevo de qualquer forma, né? Como as meninas mesmo falaram, às vezes vem insight na madrugada, quando você começa a mergulhar no seu trabalho, a ler muito, estudar muito aquele tema, vai vir ideias nos momentos mais inusitados. Escreva aquilo do jeito que vem, e depois você vai lapidar, melhorar aquela escrita, né? E aí, outra questão que eu queria dizer é que é um exercício, né? Como a Angélica falou, é algo que é com o fazer mesmo. Cada vez que quanto mais você lê, mais você escrever, mais perfeito vai ficando e mais facilidade você vai tendo, né? Esses conectores que a Jeane traz ali a dica, a gente não usa isso na nossa linguagem, no nosso dia a dia. São termos, né, cultos mesmo da língua, mas que de tanto você usar no texto acadêmico, na redação científica, você vai começar a incorporar isso bem facilmente. Mas até que venha esses recursos, né, de sinônimos, eles nos ajudam bastante, muito mesmo, né? Tanto para ligar uma ideia a outra, um parágrafo a outro, quanto para não repetir as mesmas palavras, né? Como é feio um texto que repetitivo, sabe? Às vezes de um parágrafo, 2, 3, 4, 5 termos iguais, né? Então é uma leitura cansativa. E quando você pega um texto limpo, bem escrito, cheio, né, com coesão, com coerência, você fala, uau, que gostoso de ler, sabe? Que seriedade que esse autor passa, que compromisso que ele passa, né? Ele passa uma boa impressão. Você, de cara ali, você já passa uma boa impressão do seu texto. E um outro ponto que eu queria falar também é sobre a citação direta, né? A Jane trouxe como fazer direta, indireta, mas para a gente evitar ao máximo fazer citações diretas, porque a citação direta não é um texto seu. Você está emprestando textos de outro autor. Então, você vai fazer isso numa exceção, né? Eu vejo que muitos alunos da graduação, principalmente, acham que é uma regra. E não é uma regra, tem que ser uma exceção, né? Então, você vê aquele texto cheio de citação direta. Aquele texto não é seu. Aquele texto é do autor que você está trazendo para cá. Então, se limite a usar citações diretas quando elas realmente são importantes. É algo que eu não posso parafrasear, é uma lei, é um conceito muito estabelecido, é algo que eu preciso trazer exatamente aqueles termos do autor. Aí sim eu uso. Mas é uma exceção. Então, num trabalho, você vai usar 1, 2, sabe? Poucas vezes. E a paráfrase, né, que é a citação indireta, aí sim. Isso a gente usa muito, porque você está se ancorando, nenhum trabalho, ele é inédito por si só, você não consegue criar, né, essas definições, esses conceitos, essas ideias, elas não são totalmente originais, a gente se ancora em outras pesquisas, em outros autores. Então, utilizem muito mais as citações indiretas do que as diretas. E teve para fechar já, teve uma parte que a Jane coloca ali, como fazer a citação de vários autores em um mesmo parágrafo, né? Ela fala para a gente usar em ordem alfabética, mas a gente precisa ter muito cuidado quando for fazer esse tipo de citação, porque muitas vezes a gente coloca uma ideia, escreve uma ideia, e lá ao final coloca 2, 3, 4, 5 autores, né? E aí se perguntar, será que os 5 estão falando realmente a mesma coisa? Geralmente não estão. Então você está fazendo também, cometendo um erro, né, de citação, porque você está dizendo que os 5 estão falando a mesma coisa, e isso é quase impossível, encontrar 5 autores, 4, 3 que sejam, falando exatamente a mesma coisa. Então, era algo que eu cometia muitos erros, muitos colegas e muitos alunos também cometiam esses erros, e a gente precisa parar para pensar. Então, eu vou... Exatamente, Isa. A Edi falava muito isso. E eu aprendi com ela, porque até então, eu olhava aqueles parágrafos cheios de autores no final e falava, uau, que show, né? O tanto que essa pessoa leu. Olha só, para fazer um parágrafo, ela citou 5 autores. Que para mim isso era sinônimo de qualidade. E depois eu descobri que não, muito pelo contrário.
Porque, principalmente, quando a gente fala desses estudos qualitativos, que cada contexto é diferente. Então, para eu falar, fazer uma afirmativa, eu preciso contextualizar. Olha, né, a gestação de alto risco, ela gera um impacto na saúde mental das adolescentes, por exemplo. Então, para eu fazer essa afirmativa, eu tenho que me ancorar qual é o autor. Então, num contexto tal, pesquisa realizada, onde, quando, em que contexto, que método, identificou que essa gestação impactou a saúde mental de adolescentes. Então, eu vou contextualizar. Aquele estudo, ele é único. Ele é único. Tá? Dificilmente outros autores encontraram coisas iguais, pode até ser semelhantes, mas aí eu preciso contextualizar. Então, muito cuidado com isso, né? Colocar tudo dentro de um pacote só e dizer que todos os autores estão afirmando a mesma coisa. Isso não é legal. Acho que era isso que eu queria. Deixa eu só aproveitar para pegar o gancho dela, Isa, antes de você falar, que, por exemplo, a citação ela não pode ser colocada de qualquer forma. A gente precisa explicar o porquê que você está fazendo essa citação, que relação aquela ideia tem com o teu trabalho, esses resultados, né, esse contexto que a Renata falou, daquela pesquisa, que relação que aquilo tem com o teu trabalho, né? Então, você precisa não só jogar a ideia e não trazer aquilo, que relação com aquilo, por que aquilo é importante para o teu texto e para a tua pesquisa. Na verdade, era só um comentário que eu ia fazer enquanto a Jane apresentava, mas eu achei melhor no final, quando a Jane fala da escrita formal e da escrita informal, às vezes a gente se pega escrevendo um trabalho de TC, de dissertação ou de tese, e a gente fala assim, eu preciso me colocar um pouco mais nesse trabalho. E aí eu falo assim, mas como é que eu vou me colocar falando em terceira pessoa, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu sei que tem membros do grupo que também gostam de fazer, é você construir um capítulo de apresentação, né? Então, você tem lá capa contra capa, resumo, sumário, né? Todos os itens que são pré-textuais. E antes de você começar a sua introdução, você faz um capítulo de apresentação. E aí, nessa apresentação, você fala de você. Né? Você fala por que você está lá, por que você está fazendo aquele trabalho, o que levou você a chegar neste ponto da sua vida a fazer aquilo. Então, isso é legal porque, no meu caso, sana essa necessidade de explicar para o leitor por que eu estou fazendo isso. Né? Porque às vezes é uma coisa muito pessoal, né? É uma motivação sua e que você, ao longo do caminho, foi justificando isso na literatura. Então, você se apresenta na apresentação, né, com essas motivações que eu falei, e aí você segue começando a introdução. Então, apresentação, papapá, introdução. E aí, na introdução, você já diz a lógica do seu trabalho. E aí você escreve mesmo, né? O estudo tal é assim, assim, assado, vai recortando o seu objeto até, né, concluir o trabalho. Então, é uma coisa que eu acho bacana de fazer e que, para mim, é muito útil. Então, talvez vocês, quando forem escrever os trabalhos de vocês, também sintam essa necessidade, né? E é legal para quem for ler, né? Que, ela tá fazendo isso porque ela tem essa trajetória, bacana. Faz até mais sentido para quem vai ler depois, né, Isa? Deixa eu só ler aqui o comentário de uma colega, Kelly, que ela colocou aqui no chat, muito importante a questão da coesão e coerência, lançando mão das regras da norma culta da língua portuguesa. Geralmente temos que fazer um curso de português para escrever bem, né? Então, assim, reforçando mesmo a questão da importância do nosso idioma, né? A gente precisa, e a gente, assim, a gente está no ensino superior, né? Então, subentende-se que todo mundo passou ali pela disciplina de português várias vezes ao longo da sua formação, e mesmo assim a gente ainda vê muitas pessoas com muitos erros, erros grotescos, erros básicos, né? Como a Jane estava colocando aí de tempo verbal, de coesão e coerência, são coisas simples, coisas básicas, né? Concordância nominal, concordância verbal. Então, realmente, Kelly, isso é bastante importante. A gente dominar o idioma é importante para a nossa escrita também, para uma boa redação científica. Eu, na pós-graduação, me vi tendo que estudar vírgula de novo, porque eu tinha muita dificuldade com vírgula, né?
aprendi a vírgula é quando você lê e você quer respirar, você põe a vírgula. Não, né? Vírgula tem regra para você utilizar, né? Dependendo de uma vírgula, muda todo o sentido da frase, né? Então, a gente vai ter que estudar português o resto da vida, gente. Português a gente tem que saber. Exato, ainda mais agora com essas regras que foram alteradas, né? Olha que legal, já assisti a aulas em que o grupo de pesquisa contratou uma professora de português para ensinar o grupo a escrever bem. Boa ideia, né? Aí é sempre importante. De repente, retomar algumas regrinhas básicas aí, né? Legal. Às vezes dá para a gente pensar aí com o pessoal lá da Letras, né? Fazer uma parceria com algum grupo de pesquisa ou com algum professor lá. É uma boa ideia, Kelly. Obrigada. Excelente ideia. Aí eu queria ver agora se vocês querem fazer essa tarefinha individual ou se a gente consegue construir um texto aqui em grupo. O que vocês acham? Coloquem aqui no chat. Algumas pessoas tiveram que deixar a sala, justificaram aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Eu poderia falar o jeito que eu coloquei de porque eu tenho um pouquinho de dificuldade. Claro. E eu nunca tive acesso com a pesquisa, mas eu vou falar do primeiro que eu consegui escrever e se vocês depois puderem me corrigir. Eu coloquei, segundo Scott, 1995, a definição de gênero proporciona um melhor entendimento referente ao surgimento de um vínculo de poder entre os sexos. E a segunda? Você tinha que unir a primeira ideia com a segunda. Ah, sim, entendi. Vou tentar. Você pode usar aqueles conectores, né? Então, acrescentando a ideia, argumentando também, podemos também colocar que Connell consegue argumentar de forma importante também que a masculinidade hegemônica também contribui para essa diferença entre os papéis, que o homem é sempre colocado como centro do poder entre os sexos. Então, você tem que unir as duas ideias, né, dos dois autores em um texto só, colocando a referência dos dois autores. Mas do jeito que você fez, colocando da Scott, também é nesse processo. A gente vai reescrever o que a autora coloca com as tuas ideias, né, mas sempre sem perder a ideia original do autor, como você fez. Daí o interessante é a gente conseguir utilizar vários argumentos de diferentes autores para a gente conseguir escrever o nosso texto. Porque daí a gente vai tendo que forçar essa conversa, né? Essa articulação com as ideias. Exato, porque é bem isso mesmo, né? Uma articulação de ideias aí de várias pessoas, né? Para a gente conseguir, então, formar uma ideia única, digamos assim, mas com encadeamento lógico no nosso texto, né? Para que não fique truncado, para que não fique, como a Jenny colocou na apresentação, essa colcha de retalhos. Porque daí parece que você tirou uma ideia de e aí a ideia de outro, mas elas não têm uma ligação. Então fica, né, faltando uma coerência ali no seu texto, né? Mas com isso. E aí, né, Jenny, outra dica também, que você colocou assim, você começou o teu parágrafo, segundo Scott, 1995, isso e aquilo. Aí a gente também está caminhando para uma tendência de suprimir isso no início de um parágrafo. Isso, assim, de colocar segundo fulano de tal, né? Então, a gente tem caminhado para uma escrita mais limpa, digamos assim, onde a gente traz a ideia, né? Faz a paráfrase, a citação indireta e só coloca o autor ao final. A gente não coloca segundo fulano de tal, e especialmente pensando em redação para artigo científico. Até porque a gente não utiliza, a maioria das revistas não utiliza o sistema ABNT, né, o outro sistema de citação, de referências. Então, a gente acaba suprimindo aí o nome do autor no corpo do texto. Então, a gente já começa direto com a ideia. Fica ruim, né? Você ficar colocando segundo os autores e colocando a citação no meio do texto, né? Geralmente atrapalha. Aí você vai ter que reescrever tudo na hora que for submeter, quando for Vancouver, né?
Então, se você já cria, né, essa rotina de escrever suprimindo e limpando mais o texto, é melhor, né? Isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui para a Nadine ver o exemplo que eu trouxe aqui da aula, só para ficar assim um pouco mais visível para ela. Então, Nadine, olha aqui, ó, o exemplo que eu trouxe, que, usando essa questão da paráfrase e das conjunções formativas. Então, aqui, ó, para se compreender a complexidade relacionada à saúde dos homens, tem-se utilizado o conceito de gênero concebido por Scott, que defende. Então, aí você vê que eu introduzi, né, o que eu quero explicar, o que isso tem a ver comigo, né, para o meu texto. Aí eu coloco, né, nesse caso eu coloquei o nome da autora no meio do texto, então eu tenho que usar a citação indireta daquela forma, com letra maiúscula e o ano entre parênteses, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, estou usando uma conjunção que defende aí eu vou trazer aqui a minha reinterpretação do que ela falou. A existência de relações de poder entre os sexos e que, para o homem afirmar sua imagem de masculinidade, precisa suprimir qualquer aspecto feminino, salienta a ideia de que o gênero deve ser concebido a partir de uma leitura subjetiva e não apenas biológica. Adicionalmente, ó, vejo que eu estou usando outra conjunção, né? Vislumbra-se que o conceito de masculinidade hegemônica que segue no aprofundamento desse fenômeno, uma vez que argumenta, aí eu trago aqui a parte da autora, com a minha reinterpretação, de que a ideia de que o homem deve expressar comportamentos que demonstrem sua força e invulnerabilidade embasados no modelo aceito socialmente. E aí eu trago a ideia de Cone. Então, eu coloquei as duas ideias das duas autoras, né? Usando esses conectores, fazendo a paráfrase, né, e contextualizando isso, trazendo as duas ideias, não só jogando lá as citações, mas explicando e colocando elas, né, argumentando elas de uma maneira que fique coerente no texto. Então, assim, é um exemplo que para você entender mais ou menos como que a gente precisa começar a caminhar, né? Então, essa questão que a Angélica trouxe, né, de a gente realmente limpar mais o texto e colocar realmente, explicando, né, o contexto daquela ideia, para que ela faz sentido, por que você está fazendo essa citação é importante, né, porque daí não fica solto. Exatamente, perfeito. Ficou melhor para compreender agora. Porque parece que o texto ficou mais aberto e não mais fechado com o que o autor disse. Isso, exato. E você vem um pouco contextualizando isso que Jane estava falando, né? Você contextualiza também com o que você... Lógico que isso aqui é um recorte, né? Como um exemplo. Mas se você vem toda numa construção ali, e aí você precisa desses conectores, você precisa linkar com a ideia que você estava trabalhando lá em cima, nos parágrafos anteriores, né? Então, ela colocou que de preto são as suas palavras, e aí de vermelho, aí usando alguns conectivos, e aí de vermelho ali a paráfrase, né, dos autores. E assim, uma dica é que para você ser referenciado, você precisa se colocar no texto, como a Isa falou, né? Então a gente precisa reinterpretar, né, aquilo que a gente coloca. Então, depois de uma ideia, coloque o que você interpreta sobre aquela ideia, se você está de acordo, não está de acordo, se tem outros autores que trazem outros argumentos que você acredita que seja mais interessante que isso. Então, se coloque no texto também para você também ser referenciado, senão vai ter só citações de outros autores e você não está ali no texto para você ser citado em outras obras também, né? E é uma coisa que a gente também cobra bastante, é isso, a gente lê o texto e a gente fala assim, não enxerguei a Nadine, vamos tomar como exemplo, né? Nadine, não te enxerguei aqui no texto, né? Então, é porque as pessoas vêm só trazendo, por mais que esteja fazendo de forma correta, a citação direta e a indireta, a gente não enxerga o autor, porque ele só traz recortes, e por mais que fique bem redigido, né, a gente não enxerga o autor. E por isso que a Jane está falando isso, né? Por exemplo, se você colocasse isso daqui que a Jane colocou aqui como exemplo, né? Você colocaria isso, então aí um parágrafo logo abaixo você poderia então colocar ali com as suas palavras a sua reinterpretação disso, né? Isso, a sua interpretação, exatamente. Ótimo. Deu para entender um pouquinho, Nadine? Ficou melhor para entender como
como a citação direta funciona. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas, em citação direta e indireta, e gostei bastante da aula, porque deu para dar uma abrir a mente sobre como é a escrita. Obrigada. Que bom. Valeu, então. Ótimo, obrigada, Giane.